trabalho de mentoria para mulheres, né? Ia trabalhando o quê, né, com essas mulheres nas 11 áreas da vida delas. Mas eu só consegui fazer isso quando eu comecei a trabalhar em mim. Comecei a viver em mim, né? Isso. Então, assim, o meu trabalho hoje é especificamente com mulheres e mostrar para as mulheres que a gente consegue, sim, cuidar das 11 áreas da vida. Quando eu falo que 11 áreas, a mulher fala assim, meu Deus, 11 áreas, eu tô trabalhando com 3, não tô aguentando. Nós temos 11 áreas da vida, né? Não sei se a Fernanda já fez a roda da vida com algumas de vocês. Então, nós temos 11 áreas da vida, e essas 11 áreas da vida, ela tem como ser cuidada com amor, com atenção e ter harmonia, e ter resultado nas 11 áreas da vida. E hoje nós vamos falar aqui sobre o porquê que muitas vezes eu não tenho resultado. E por que muitas vezes eu não vivo aquilo que cada um foi projetado para viver? Porque acho que todo mundo acredita em Deus aqui, né? Levanta a mãozinha aí, gente, não é a mão, não. Pode, quem tiver com a fotinha fechada, levanta a mãozinha, isso aí. Todo mundo acredita em Deus aqui? Que ele fez a gente, né? Que ele tem um projeto especial para cada um de nós, né? Muitas vezes a gente escuta propósito, né? E realmente, né? Eu tô cansado de ouvir propósito, mas isso é real. Na Bíblia ele fala, Deus ele tem um propósito para cada um de nós de forma individual. Mas a gente só consegue acessar isso quando a gente consegue se conhecer. E como me conhecer? Aí, no caminho do se conhecer, você tem as pedras, que são as crenças, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Então, como eu sei que eu estou tendo resultado? Como eu sei que eu não tenho inteligência emocional, ou que eu não estou tendo... O sucesso... Vocês já ouviram falar que sucesso deixa pistas? Né? Então, os resultados deixam pista. O resultado na família, o resultado no casamento, o resultado no profissional, no financeiro, deixa pista. Então, se eu não estou tendo resultado nessa área, é porque eu preciso trabalhar minha inteligência emocional. Então, eu era uma pessoa que eu tinha vários bloqueios. Vários bloqueios. E a Mary Kay, ela foi uma oportunidade de eu vivenciar... Peraí que já entrou mais uma pessoa. Ah, tá. De eu vivenciar ali uma nova experiência. Nós vamos falar sobre a experiência aqui, tá? Uma nova experiência. Que é o quê? A gente só consegue criar novas crenças na nossa vida, crenças fortalecedoras, tá? Pode ser crenças limitantes ou fortalecedoras. Se a gente viver novas experiências, e a Mary Kay, ela foi isso para mim. Foi uma preparação para o propósito que Deus tinha na minha vida, tá? E aí, vamos lá. O que eu quero falar para vocês hoje? Sobre inteligência emocional, né? E aí eu queria que vocês participassem comigo, porque isso aqui não é uma aula, tá? Eu vou fazer no formato de mentoria. O que é mentoria? Mentoria é quando a gente conversa, tá? Vocês me perguntam, eu respondo, eu adoro responder, eu adoro ser questionada, tá? E ali a pessoa pergunta, eu pergunto para vocês. Por quê, gente? Que a mentoria ela é tão eficaz? Porque ela faz com que a gente pense de forma diferente. O meu papel é treinar as pessoas a pensar de forma diferente, tá? Porque todo mundo aqui já tem um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco ali. Então, vamos lá. Primeira pergunta, tá? O tema de hoje é como ter inteligência emocional para aumentar minhas vendas e ter mais contatos, né? Que eu acho que é o que toda consultora deseja, né? Toda consultora quer e precisa, né? Para o negócio fluir, para o negócio andar, virar ali algo que dê resultado. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que para percepção de... Não fique com vergonha de falar. Gente, quanto neném, gente? Aqui nesse... Quando neném, deixa eu chamar meu neném também. Vou chamar meu neném também. Então, o que acontece? O que é inteligência emocional para vocês? Eu quero entender o que vocês entendem sobre inteligência emocional. Não fique com vergonha, tá bom? Vamos lá, abre aí e fala, gente. Inteligência emocional, né? O que é para você, para sua percepção? Eu acho assim, que inteligência emocional é a gente saber lidar com aquilo que a gente não esperava, né? Porque a gente sempre está preparado para alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você e vou esperar uma resposta. Muitas vezes a resposta que você vai me dar não é aquela que eu queria ouvir. Então tem que estar preparado
emocionalmente para lidar com que, assim, às vezes eu quero te fazer uma pergunta e quero ouvir aquilo que eu quero. É igual a gente fala, né? A gente vai na É igreja não para ouvir o que a expectativa, né? gente. É A gente já vai expectativa. na igreja, é um exemplo, né? Falando quem acredita em Deus, a gente vai assim, Senhor, eu preciso de uma bênção e tal, preciso que o senhor fale comigo dessa forma. E aí a gente vai preparado para ouvir aquilo que a gente quer. Aí, muitas vezes o que a gente ouve é o que a gente precisa, né? É isso aí. E aí aquilo quebra a gente, né? A gente tem que ter inteligência para saber lidar com aquela resposta, com aquela situação. Uhum, uhum. Isso aí. Isso aí é um dos fatores da inteligência emocional. Isso aí, tá? Tá certo. Alguém mais quer falar na percepção de vocês? O que é inteligência emocional? Posso Não? falar o que eu achava Ah, antes? pode. Eu achava, quando começou esse negócio de inteligência emocional, antes eu achava que era o seguinte: era você conseguir não ficar com raiva. Só isso. Não ficar com raiva. Eu não tô com raiva, então, tipo assim, eu consigo controlar minha raiva, então eu tenho inteligência emocional. Pronto. Era isso que eu achava. Acabou. Né? E depois que É você. ficar zen, né? Você achava que a pessoa tinha que ficar. Eu Exatamente. lembro. Exatamente, não, tranquila, ó, olha onde eu tô, o que eu tô fazendo, plena. Ah, tá, reprimindo tudo ali, daqui a pouco o corpo responde, o isso corpo mesmo, vai, Fê. mostra, fala. Então, ou seja, o conhecimento abre isso aqui, ó, e a gente tem isso aqui só, né? É. Então, eu achava isso, então eu tô botando, Aham, não eu agora, tá? Tô botando eu aham, aí, o que eu achava. E você foi. mais que ninguém sabe. É. Gente, é verdade. Então, assim, o que acontece? A inteligência emocional, eu vou falar para vocês o que é uma pessoa com inteligência emocional, vocês vão identificar, tá? E mais antes eu quero falar o seguinte: o que é inteligência emocional? É uma inteligência treinável. É uma inteligência treinável. E aí a gente pergunta, Pri, mas como assim uma inteligência treinável? Tudo que é treinável precisa ser praticado. Tudo que é treinado precisa ser praticado, né? Então, se vocês aqui já foram treinados, vocês já foram treinados, né? Então, já anota aí, ó, eu já fui treinada. Em que eu fui treinada? Como pensar, como sentir e como agir, como se comportar, tá? Referente ao quê? Referente a você mesmo, como você se vê, referente ao mundo, a circunstância, o governo, as pessoas, os seus relacionamentos, o dinheiro, o seu negócio, as suas conquistas, vocês já estão programadas, tá? Já foram treinadas, tá? Então, como eu sei que o que está aí em vocês, né? O que já está essa programação em vocês, se é inteligência emocional. Vamos lá? Então, olha só. A inteligência emocional, como eu falei, né, ela deixa pistas, então o seu comportamento mostra o seu resultado. Então, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe identificar e governar suas emoções. E aí não é só quando é algo externo, como o Patrick falou, tá? Externo, sim, eu costumo falar o seguinte, quando é algo que não está no seu governo, né, que vai algo que vai a favor de outra pessoa, né? Que vem na direção de outra pessoa. É escutatório. Eu costumo falar que é escutatório. O que é escutatório, Pri? É você saber ouvir os seus pensamentos, as suas emoções e governá-las, tá? Não é controlar, é governar. Porque controlar parece uma coisa presa, né? Eu tenho que controlar. Não. O que é governar? É liderar. É você, muitas vezes, permitir que a tristeza venha, aceitar a tristeza. E aí, o que a Fê falou, eu achava que era uma pessoa que não sentia, né? Tipo, estava sempre plena. E, na verdade, a Fê pensava isso mesmo. A primeira vez que a gente fez, eu perguntei a ela o que era inteligência emocional. Ela falou isso. Eu falei assim, Fê, não é isso inteligência emocional. Inteligência emocional, nós somos seres humanos, nós sentimos. É impossível nós não sentirmos. Tristeza, raiva, decepção, frustração, se sentir inferior, se sentir ali ansiosa, tá? Então, Pri, como que é o governo das emoções? Eu sinto, mas eu lidero as minhas emoções, tá?
Então, possuir compaixão, saber dizer não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Alguém corajoso aí para admitir que tem dificuldade de dizer não? Alguém aí? Em algumas situações eu não consigo, não, mas em outras eu já consigo. Então, estamos falando disso aqui agora, né? E o Samuel falou bem assim, ia ficar é budismo. Eu falei, não é isso. Eu também achava que era isso, né? Aí deu um exemplo para ele aqui, falei, tipo assim, tô frustrada, tô. Só que é com consciência, com controle, se permitir sentir e ao mesmo tempo você ter o controle daquilo, não reprimir, né? Se permitir sentir com esse conhecimento. É você, por exemplo, igual a Fernanda falou, eu tô triste, né? Eu vou me permitir sentir a tristeza, mas eu não vou ficar na tristeza. Eu vou entender o motivo dela. Gente, a maioria das pessoas, elas não sabem de onde que vem os sintomas. Porque os nossos sentimentos são sintomas. Não é a origem. Não é a origem, tá? Já vou deixar claro. E a área que vocês trabalham, eu posso afirmar, vocês vivem frustrações. A área que vocês trabalham, vocês vivem frustrações, tá? Então, o que é a frustração? A frustração não é a causa. A frustração é só um sintoma. A frustração ali é algo que acontece e aí ela desencadeia outros comportamentos. Por exemplo, muita gente lida com a frustração com raiva. Muita gente lida com a frustração paralisada, desmotivada. Muita gente lida com a frustração chorando compulsivamente, comendo. Muita gente lida com a frustração comendo, né? E aí gera vários outros tipos de frustração. Ela não descobre qual é a frustração, a origem da frustração. Aí ela tem um comportamento que leva ela para um outro resultado negativo que gera outra frustração. Vou pegar a comida. Então, por exemplo, a pessoa está frustrada. Ela não sabe lidar, não sabe reconhecer com a frustração, não sabe reconhecer o que ela está sentindo de fato, tá? Quais são os sintomas dessa frustração, o motivo dessa frustração, e ela começa a comer. Por quê? Porque quando ela come, ela está trazendo uma recompensa imediata, a dopamina no lugar errado. Eu fiz uma aula esses dias para quem faz mentoria comigo em grupo e na individual, expliquei sobre a dopamina. A dopamina, ela percorre 4 lugares na nossa mente. 4 lugares na nossa mente. E se você não for intencional, o que é ser intencional? Eu tenho conhecimento e eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai me trazer esse resultado. Isso vai provocar na minha mente a dopamina no lugar certo. Então, quando a pessoa ela fica frustrada e ela tem ali o vício da alimentação, como que é a vício da alimentação, Pri? A pessoa ela precisa ter um prazer rápido, tá? Para tirar aquela dor e ali é na comida. O que ela vai fazer? Ela vai comer, e aquilo vai gerar o que de resultado? Ganho de peso. Uma saúde não vai ficar legal. Ela vai se sentir culpada porque comeu. Aí outra frustração. Aí fica uma coleção de frustrações. E não sabe a raiz, não sabe a origem. Pode falar, Fê. Aí, essa inteligência de administrar, Pri, no que você falou aí, né? Tô falando até de um exemplo em mim mesmo. E aí, depois da frustração gera raiva. Você faz a coisa com raiva e da raiva depois vem a tristeza, né? Ou seja, olha a administração de uma coisa que já gerou mais sentimentos e você não consegue ter esse controle e você começa a ter pensamentos que, tipo, não tem nada a ver com aquilo mais que foi lá no início, né? Então já começa a colocar para outras coisas. E aí é interessante a Fernanda falar que é o seguinte, tem pessoas que são extremamente otimistas. Tá? São pessoas extremamente otimistas. Essas pessoas extremamente otimistas, mas elas têm dificuldade de reconhecer que elas não estão bem. Elas não admitem, né? Não, eu tô super bem. Tô fazendo. Tô me mexendo. Tô super bem. Só que se ela não admite que ela tem problema, que ela tem ali uma frustração, que ela tem uma raiva, que ela não tá bem, sabe? Que tem alguma coisa ali que ela tá se sentindo, alguma área que ela tá se sentindo inferior. Aí, automaticamente, ela vai ela acaba, esse otimismo dela, ela cria ali uma barreira, né? Que todo mundo acha que ela tá bem, ela sorri para todo mundo, mas por dentro ela tá implodindo, tá? Então, vamos lá, ó. Saber dizer não, onde eu parei. Então, desapegar dos seus erros. Gente, tem tanta gente que tem dificuldade em rir dos erros. Em rir dos erros. Aqueles erros simples, sabe? A pessoa ali fala assim, né? Tá tudo certo, o que eu aprendi com isso aqui?
né? Não ser perfeccionista. A pessoa que é perfeccionista demais, ela não admite errar. Ela não se permite errar, tá? Saber quais são as suas qualidades e usar, tá? Esse é um desafio, muitas pessoas não sabem quais são as suas habilidades, as suas qualidades. Saber quais são as suas limitações e buscar aprimorar, tá? Ter grandes habilidades sociais. O que é isso? Isso é muito legal. É a habilidade de entender, reagir ao que o Patrick falou. Reagir adequadamente ao seu meio social, desenvolver relações saudáveis e produtivas. Então, muitas vezes, quando alguém me responde ou faz alguma coisa que não estava na minha expectativa, como eu lido com isso? Eu gerei uma expectativa sobre aquilo, né? E como eu vou lidar com aquilo? Eu vou ficar frustrado? Eu vou ficar com raiva? Eu vou ficar irada? Vou ficar triste? Como que eu vou, né? Autoconsciência. Pessoas, olha só, pessoas com inteligência emocional são motivadas, tá? Termina a tarefa, atinge suas metas, não procrastina, sabe o que pode vir a sabotar e não permite. Vocês já ouviram falar de autossabotagem? Já? Então, a pessoa de inteligência emocional, ela reconhece o que sabota ela. Quais são os sabotadores? E ela ali... Gente, quando eu falo com pessoa de inteligência emocional, não quer dizer que essa pessoa não tem problema, não quer dizer que ela não tem que lidar com as suas emoções, não tem que lidar com os sabotadores, só que ela sabe já reconhecer e ela não fica parada. Ela resolve, tá? Então, como que é uma pessoa que não tem inteligência emocional? É a pessoa que procrastina, que abre caixinha o tempo todo. O que é abrir caixinha? Gosta sempre de coisa nova. Ai, meu Deus, nossa, agora eu vou começar esse negócio. Nossa, agora eu vou começar esse outro negócio. Aí 1 mês, 2 meses, fica uma empolgação total, né? Parece que vai salvar o mundo. E depois ela... a pessoa que não sabe lidar com as frustrações, é a pessoa que sempre diz sim e não, sabe? É uma pessoa que não tem inteligência emocional. A pessoa que não sabe reconhecer as suas emoções e seus pensamentos, e muito menos governar, tá? A pessoa que anda um pouquinho e quando acontece alguma coisa que não está dentro da expectativa dela, ela paralisa, ela desmotiva, não quero mais, isso não é para mim, eu não quero isso. Pessoa que não tem visão de futuro, tá? É isso. E aí eu queria que vocês repetissem comigo uma frase. Vocês podem escrever, se vocês preferirem, aqui no chat. E aí a gente vai começar a segunda etapa, quem quiser tirar dúvidas sobre isso também. Vocês sabiam isso que eu estou falando sobre a inteligência emocional? Para vocês está sendo novidade. Sabia? Tá. Agora sim. Antes eu achava que sabia. Tá. Aí, olha só. O que eu quero que vocês repitam comigo? Eu escolho ser uma nova pessoa. Me comprometo a me tornar a minha melhor versão. Aí, quem quiser escrever aí, ou quiser falar... Gente, quando eu falo falar, é bom falar, tá? Que se torna verdade absoluta para vocês, tá? Então, nós somos seres humanos, nós precisamos evoluir. Então, se a gente fica do mesmo jeito que a gente está no começo do ano, tem uma coisa de errado. Ontem eu atendi uma pessoa e a gente foi fazer a roda da vida dela e ela viu que ela estava do mesmo jeito que ela começou em janeiro. E para ela, olha só o que é uma pessoa que não tem ideia de que precisa evoluir. Para ela estava tudo bem. Quando a gente começou a mentoria, ela falou que não tinha problema. Que ela estava fazendo ali, o problema que ela me trouxe foi só a timidez. E aí, quando eu comecei, eu falei assim, mas como é que tá a sua saúde? Como é que tá? Não, tá bem. Tem alguma coisa no seu corpo que você quer mudar? Não, quero não. E aí, o que é isso? Orgulho. É orgulho. O orgulho, ele... Por que as pessoas elas têm orgulho, Pri? Nós temos 23 manifestações de orgulho, gente. O orgulho é porque a pessoa ela não quer admitir que ela é imperfeita. No caso dela, tá? Ela não queria admitir que ela é imperfeita e nós somos imperfeitos. Nós precisamos evoluir. E para eu evoluir, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Né? Então, a questão toda é que se eu tenho orgulho, o orgulho não me permite. Por que o orgulho não me permite? Porque eu tenho feridas emocionais.
E o orgulho é como se fosse um escudo para não deixar eu viver aquilo, nem olhar para aquele lugar. Então, ele é o escudo, tá? E aí, vamos lá. Vamos para a próxima etapa. E esse copo, né, essa taça, ela somos nós quando a gente nasce. Se vocês olharem aqui, se bem que eu vou levantar depois para ler para vocês. Quando a gente nasce, a gente... Deixa eu tirar a sandália para ficar descalço, que é melhor. Quando a gente nasce, a gente é esse copo. Tá vendo que tá limpinha a água? Nós somos assim, tá? E aí, o que acontece? As experiências, né? As experiências. Quais são as experiências? Da onde que vem essas experiências, gente? Das pessoas que são autoridade sobre a nossa vida. Pai, mãe, avô, avó, professor. Eu vou sentar aqui. Professor. Então, são palavras, tudo que eu vi, ouvir e sentir, vai criando em mim um padrão de pensamento, que é uma crença que gera um padrão de pensamento, que gera um comportamento. Então, você não faz nada direito, rejeição, se sentir sozinho, abandonado. Vocês estão conseguindo ver aí? Então? Sim. Estão conseguindo ver, né? Tá. Frustração. Palavras que a gente fala assim, nossa, já falei com você umas 30 vezes isso, você não entende, você não consegue entender isso. Qual é o seu problema? Eu já te expliquei várias vezes isso. Você é bagunceira, você não consegue ser organizada. Você não faz nada direito. Agora eu não posso ficar com você, não tenho tempo. Isso é rejeição. E aí, o que acontece? Isso aqui são as feridas emocionais. Me sentir manipulada, me sentir rejeitada, abandonado. E aí, começa as minhas feridas emocionais e começa a ali gerar umas crença. Começa a criar crença de limitação na minha vida. Vocês estão conseguindo ver a cor que ficou? Tá? E o que é inteligência emocional? Isso, gente, é a gente na nossa essência. A nossa real identidade. Porque o ideal é fortalecer. A gente vai ver aqui na frente que é fortalecer a identidade. Mas a identidade, quando ela é não fortalecida, a gente acredita em tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê e tudo que a gente sente, tá? Lembrando que é a nossa percepção. Não é que papai e mamãe fizeram isso com maldade, fizeram isso, né? A professora... Não, foi a nossa percepção daquela experiência. Lembra? Começa com uma experiência, tá? E aí, o que a inteligência emocional ela faz com a gente? Porque para a gente viver o novo, uma nova etapa, algo extraordinário na nossa vida, a gente tem que se livrar das crenças. Porque se a gente não se livrar das crenças, do padrão de pensamento, do padrão de comportamento, a gente não consegue entender, ter uma percepção do novo. E entender o seguinte, eu tenho que mudar o meu comportamento, porque se eu mudo o meu comportamento, automaticamente eu mudo os meus pensamentos e automaticamente eu mudo a minha realidade. Então, são crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamento, né? Fui traída, meu pai traiu minha mãe, e ali automaticamente eu comecei a ter sempre esse alerta, vou ser traída. E aí, olha só que interessante. A traição, muitas vezes, ela não é só no relacionamento amoroso, tá? A traição pode ser você ter dificuldade de confiar nas pessoas. Pais que falam assim pro filho, ó, cuidado, não fala com estranhos. Gente, para vocês que precisam falar com pessoas e foi instalado esse tipo de crença em vocês, o que vai acontecer? Vocês não vão conseguir ali automaticamente chegar naquela pessoa, se você tá com aquele padrão de comportamento, tá? Você não vai conseguir chegar numa abordagem fria e chegar para aquela pessoa e falar assim, olá, tudo bom? Por quê? Porque lá no subconsciente está registrado o quê? Que tem que ter cuidado com as pessoas estranhas, pessoas que você não conhece. Eu preciso ter cuidado, tá? Então, vamos ver o que a inteligência emocional faz, né? A inteligência emocional, ela começa
a limpar. Tá vendo como tá ficando mais claro? Ela começa a limpar. E aí eu começo a ficar preparada para o novo. Eu começo a ficar preparada para o novo. Tá? Então, eu quis fazer essa ilustração para vocês entenderem como é importante, todo ser humano precisa ter inteligência emocional. Por quê? Porque todos nós temos crenças, todos nós temos vícios emocionais, todos nós temos feridas emocionais. E quando a gente tem coragem, verdade e humildade para trabalhar isso na gente, a gente começa a ficar preparado para o novo. Novos resultados, nova realidade, novo padrão de comportamento, novo padrão de pensamento, e começa a viver uma vida em abundância, prosperidade, harmonia, nas 11 áreas da vida. Ok? Vou tirar aqui, tá, gente? Pra gente ir pro flip chat. Alguém quer fazer alguma pergunta referente à crença? Ixi, vocês estão aí, gente? Pri, eu quero fazer uma pergunta, já que ninguém Estão aí, quer, todo mundo subiu, todo mundo quieto. eu vou te aproveitar. Pode falar. Aqui, aí, nessa ilustração aí, ficou bem legal. Aí, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No caso, com a inteligência emocional, a crença, ela vai sair 100%, ou a gente vai saber administrar ela, no caso, igual as emoções, porque a água ficou limpinha. A gente não vai ficar 100% Não, limpa, a água né? não ficou limpinha, não. Os resíduos. A água ficou com alguns resíduos. Aí, É mesma porque aí coisa com a parece que gente tá também, limpinha. né? O que acontece? Olha só, ali, gente, não quer dizer que você vai ficar sem nada. Por quê? Você lembra que eu falei que as crenças, elas aparecem com as nossas experiências? Então, nós somos seres humanos e todo momento nós temos experiências. Então, as crenças primárias, elas foram instaladas na nossa infância. Mas pode ter crenças que aparecem na nossa vivência. Mas com a inteligência emocional, você sabe lidar. Você já sabe lidar com aquilo, que é as aflições, as dificuldades, né? E na Bíblia mesmo fala que no mundo nós vamos ter aflição, né? Na Bíblia fala isso. Então, em nenhum momento Deus ele falou que aqui a gente ficaria sem nenhum problema, tá? Só que a questão toda é a seguinte, o maior exemplo de inteligência emocional, gente, é Jesus, tá? Jesus, ele é o maior exemplo de inteligência emocional. Ele sabia lidar com todas as aflições dele com inteligência emocional. Então, respondi, Fê, o que você perguntou? Sim, respondeu. Tá? Então, vocês estão conseguindo ver bem o Flipchat? Alguém quer perguntar? Cristiana, quer perguntar? Ou isso é antigo? Sim, quero sim. Pode perguntar. Eu passei muito por isso. Agora, no finalzinho do ano passado, que eu comecei a trabalhar dentro de mim sobre essas crenças, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu sonhava lá atrás, que eu não conseguia, porque falava que eu não conseguia, que eu não tinha capacidade, né? Aí eu fui, aos poucos, eu por mim mesma, né? Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou católica, né? E aprendi com Cristo, né? Fui conseguindo, eu conversava com ele, né? Nas minhas orações eu converso. Então, fui aprendendo a libertar essas coisas de dentro de mim, né? E quando assim, meus sonhos, fazer faculdade, há 10 anos atrás eu sonhava ser uma consultora Mary Kay, eu só vivia mesmo nos sonhos. Aí, a partir do finalzinho do ano passado, eu consegui. E estou, aos poucos, me libertando. Eu gostei muito sobre o que você falou dessa roda da vida, né? Eu acho que assim, eu queria até me aprofundar mais sobre isso aí, porque é um desenvolvimento que a gente vai tendo aos poucos e se libertando dessas crenças, né? A roda da vida, ela é algo que você traz ali uma consciência de como você está, o seu estado, tá? E é bem interessante porque você realmente enxerga a realidade, né? E é uma ferramenta que usa. Mas aí depois, se você quiser saber um pouquinho mais, a gente conversa, você pede a Fê, que aí eu te explico, tá? Como é que funciona, porque realmente, a roda da vida, eu falo que quem faz mentoria comigo, o ideal é fazer de 6 meses. A Fê, acho que já fez 3, né, Fê? Na mentoria? Já. Foram 3? Já.
Então é ideal de 6 em 6 meses você... Por que acontece? Quando você faz guardar, a roda... né? Quando você faz... Isso aí, guardar. Quando você faz a roda da vida, ela te traz ali como você está e vê o seu progresso. E você consegue ter um projeto, projetar os seus sonhos, idealizar, fazer, como fazer, criar metas, planos. E ali você vai lá e volta na roda da vida para ver se precisa ajustar, tá? Então, olha só. Vocês estão conseguindo ler? E uma coisa legal que você falou bem no iniciozinho, e quando eu conheci a Roda da Vida também, a gente vê isso, né? São 11 áreas. Nossa, são 11, eu tô tentando dar conta aqui de 3 que eu conheço, como que são 11? E quando a gente não coloca na agenda, pra gente trabalhar, igual você fez a agenda comigo, lembra? Com as 11 áreas inclusas na agenda, a roda, ela não vai girar, ela vai capengar num lado, e por mais que esteja bem numa coisa, o outro lado ele não vai. Então, quando a gente fez a comparação da minha, né, eu tinha até esquecido como que estava a primeira. E aí, quando a gente fez a segunda, eu falei, nossa, melhorou aqui melhorou, a gente foi pontuando de novo. Então, é bem interessante. É muito legal fazer fluir, né? É por isso que eu falei no começo sobre o fluir, né? Quando eu faço ali, cuido de mim, dessas crenças, e sei para onde eu quero ir, tenho clareza para onde eu quero ir, o que acontece comigo? Eu consigo fluir. Sabe? E se você reparar, nós, como mulheres, não tô tirando aqui o Patrick que está aqui, tá? Mas nós, mulheres, durante um dia inteiro, a gente flutua entre uma área e outra da vida. E se você não souber lidar com isso emocionalmente, vai gerar frustração, estresse. Porque você não consegue lidar, muitas vezes você está num assunto, você tem que ir para outro assunto para resolver, e aquilo vai gerando, se você não tiver inteligência emocional. E aí, olha só, meninas, homens, né, também, né, Patrick? Isso não precisa ser pesado. A gente ter que cuidar das 11 áreas da vida, sabe? Fluir nas 11 áreas da vida, em um dia, numa semana, não tem que ser pesado, tá? Pode sim ser leve, pode sim ser produtivo e ter resultado. Então, olha só. Aqui, ó, todo ser humano, de 0... Vocês estão conseguindo ler comigo? Tá bem clarinho pra mim, tá clarinho, mas pode se melhorou. Melhorou. Todo ser humano, de 0 até o fim da vida, precisa ter experiência que fortalece sua identidade. O que nós vimos ali na dinâmica? Sobre a nossa essência, a nossa identidade. Então, gente, aí a Fê perguntou, mas vai acabar? Não, a gente precisa ser intencional em viver experiência para fortalecer a nossa identidade. O que é ser intencional? É saber o que eu preciso fazer comigo para eu ali criar estratégias, criar coisas ali, né? Experiências intencional. Então, se eu sei que se eu fizer essa ação, vai gerar em mim uma experiência para fortalecer a minha crença de merecimento, de escassez, minha crença de identidade, minha crença de capacidade, eu vou ser intencional em fazer isso. Porque eu sei que eu vou estar fortalecendo a minha identidade e trabalhando as minhas crenças, tá? Então, ó, vamos entender aqui o empilhamento das experiências, tá? Nós somos seres humanos e temos experiências o tempo todo. Vocês estão vivendo uma experiência aqui comigo, gente. Isso está sendo registrado em vocês. No córtex cerebral de vocês está sendo registrado essa experiência, tá? Muitas de vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui e cada um de vocês aqui pode estar interpretando da sua maneira. O mesmo assunto que eu estou falando, a mesma história, a dinâmica que eu fiz, se eu sentar com vocês para conversar, vocês vão me contar histórias diferentes. Uau, como que isso é possível? Se tem um vídeo gravado, foi feito aquilo ali, mas você pode ter certeza que é sua percepção. O que é isso? O seu padrão de pensamento. O seu padrão de pensamento, as suas crenças, está registrando isso que eu estou falando com vocês da maneira que vocês entendem o mundo. Na lente que vocês entendem o mundo. Pri, como que eu sei que o que você está falando eu estou registrando da maneira certa? Conhecendo o que é inteligência emocional. Porque se eu não tenho, dependendo do meu padrão de pensamento, como que são as minhas crenças, o que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão usar só uma coisinha ou outra, as outras vocês vão fazer assim, ó, deletar, deletar,
deletar. Não faz sentido, deletar, deletar. Ah, isso aqui eu achei interessante, isso aqui parece com o que eu já vivi lá na minha infância. É familiar, então isso aqui é interessante, agora o resto vou deletar, vou deletar. Tá fazendo sentido? Então, ó, vamos lá. Empilhamento das experiências. Olha, vamos numa crença, numa narrativa que uma mãe falou por uma filha, tá? Olha, como a Renatinha tem um corpo perfeito. Ela é linda. O que essa mãe está fazendo? Comparação. Olha só, nossa, Renatinha, como você tem um corpo lindo. Você é perfeita. Só que essa pessoa, vamos colocar aqui a Ana, tá? A Ana ouviu a mãe dela falar assim da amiguinha dela, Renatinha. Só que a Ana não tem a identidade fortalecida. A Ana tem uma mãe extremamente exigente, que reclama, que critica, que exige o perfeccionismo e não fortaleceu a identidade da Ana. E o que a Ana mais quer? Agradar a mãe e o pai, né? Ela quer ser validada, mas ela não recebe elogio. Só que aí ela escuta a mãe dela elogiando a Renatinha. E o que gera na Ana? Comparação. A identidade da Ana não foi fortalecida. Ela viu, ouviu e sentiu. E ali começa o sentimento de comparação. Então, ela registrou, olha isso, gente, ó. Na memória dela, ela registrou aquele acontecimento. Como que ela se sentiu? Que significado que ela deu para aquilo que a mãe dela falou? Não sou boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Que sentimento? Inferior. Imperfeita. Insatisfatório. Crença, padrão de pensamento. Ela tem uma crença, ela gerou uma crença e gerou um padrão de pensamento. Nunca, qual é o padrão de pensamento? Nunca vou ser boa o suficiente. Comportamento, sempre se comparando, perfeccionismo, querer ser ou parecer perfeita e não aceita errar. Alguma pergunta sobre isso? Alguém já conhece alguém que já viveu isso? Ou já viveu isso e quer trazer aqui, quer falar? Alguém? Não? Podemos continuar? Ótimo. Então, vamos lá. Pri, vale eu rapidinho? Oi? Já que as meninas não querem te aproveitar, deixa eu falar rapidinho. E às vezes a gente acha, né? Vamos colocar igual eu, quando comecei a mentoria com você, né? Não tenho crença. Não tenho. Tá tudo certo, estou tendo resultado no que eu quero, não como eu quero, mas eu não tenho, não. Tá tudo bem, eu domino tudo, eu tenho controle de tudo, então tá tudo ok, né? Só que se você tá insatisfeita com alguma coisa, né? Tu não tá 100%, vou retomar, e as 11 áreas da sua vida não está 100%, alguma coisa tem, algum pensamento ou sentimento que gerou alguma coisa em algum momento, né? E aí, como fala, você vai ter um trabalho aí, igual teve comigo, né? Para identificar, para a gente poder descobrir, para poder você conseguir ressignificar tudo isso, né? Jogar água ali dentro da tacinha para limpar, o que não é fácil. É uma cura, né? É uma cura. São hábitos que a gente vai criar novos, que vão confrontar aquilo que você viveu muito tempo, né? E aí você vai sim conseguir abrir, como fala, oportunidades para aquilo que você quer, que você ainda não alcançou, que você busca, aí fica naquilo que eu falo do loop, né? Ah, tô indo, chega lá em cima, vá, volta de novo. Tô aqui de novo na mesma situação da minha vida. Ah, tô indo. A Jaque compartilhando, olha, viveu Você consegue ler, Fê? Ela disse assim que viveu isso na infância, em questão de notas, né? Tipo, na escola, notas boas. Em outras coisas, ela era criticada. Ela era referência em vários pontos, mas em outros ela era criticada. E todo mundo tem isso. Todo mundo. Não que é culpa dos nossos pais, mas porque eles vieram de gerações que vão fazendo isso. E cabe a gente agora cortar. Né? Então, só concluindo que a Uli também quer falar,
se tem alguma coisa ruim, vou pegar aí o que a gente vai botar aqui para elas, é o financeiro. Por que eu não consigo vender? Por que eu não consigo? Alguma crença tem aí. Por que eu não consigo mais contatos? Alguma crença tem aí, né? E o que acontece? Olha só. A Uli quer falar, Pri. Tá, trazendo o que a Fernanda trouxe aí, pode falar, Uli. Então, é muito interessante. Toda vez que alguma pessoa, né, ela relata um fato nesse sentido, eu lembro de algo que aconteceu comigo na infância. Eu estava lavando a varanda. A minha mãe falou assim, uma coleguinha minha que era vizinha, né? Ela lava a varanda perfeitamente. Por que você não consegue? Então, essa questão de comparação sempre ficou na minha cabeça. Lá em casa sempre teve muito. Sua irmã faz isso e você não sabe. Eu era mais nova, né? Você não faz. E isso me trouxe uma baixa autoestima muito grande. Algo assim que, para tudo eu tenho dificuldade, porque eu nunca acho que eu sou capaz. Eu sempre... E aí acaba que eu começo algo e paro no meio, porque na hora que vem a primeira dificuldade, eu acho que eu não sou capaz. É isso mesmo. E aí vem a frustração, né? Porque idealiza, quer, e vem a frustração. E aí tem os gatilhos que você tem que extravasar essa frustração, né? E aí tem que descobrir quais são esses, né? Porque aí você fica nesse loop, aí gera uma outra frustração. Mas vamos lá, é isso mesmo, né? Isso é uma comparação que você fez com que você se sentia inferior, né? Que é o que eu falei aqui no flip chart anterior, né? E olha que interessante, a Fernanda falou assim que muitas vezes tem pessoas que têm bloqueios de falar com as pessoas, conseguir novos contatos, né? Tudo isso. E aí você tem a questão da timidez. A pessoa ali, ela ouviu muito que ela era tímida, ou a pessoa, ela não se acha boa o suficiente, que era a capacidade. Ela olha para ela, igual que eu falei com vocês, que a mentorada que está começando a fazer mentoria comigo, ela trouxe, a dor dela é a timidez, que está travando ela toda a vida dela. Só que ela não lembra de nenhum trauma. Só que ela tem um grau de perfeccionismo muito grande. Né? Ela falou que tem toda uma história ali de vida, mas ela tem um grau de perfeccionismo muito grande na execução, tudo que ela vai fazer nela mesma. Então, o que é isso? A pessoa, ela nunca acha que ela está pronta. Ela nunca acha que ela está pronta para alcançar o perfeito, que é o perfeito dela, que ela quer alcançar, que ela sentiu, que ela idealizou lá na infância. Porque ela foi comparada, ou ela enxergou ali uma convivência com pessoas que são extremamente perfeccionistas, pessoas que cobram demais, né? Então, aí ela nunca chega. Aí o que acontece? Ela fica paralisada e para de sonhar. Porque nós, seres humanos, nós somos feitos para evoluir, para sonhar e viver desafios. O que é viver desafio? Dificuldade, Pri? Dificuldade nós temos, mas é você se colocar no desafio. Você se colocar desafio e superar as suas metas. Precisamos disso. Isso é gostoso. Só que a questão toda é que as pessoas, elas não querem se desafiar porque elas têm medo do que pode. Não vou alcançar. Eu vou me frustrar de novo. Gente, eu ouvi um tempo, não parei de sonhar porque eu cansei de me frustrar. Olha, mas é por quê? Porque ela coloca metas exageradas, ou expectativas demais. E não se conhece para entender quais são as suas limitações e quais são as suas qualidades, tá? Então, vamos aqui, ó. Como eu falei, lembra que eu falei que a crença, ó, vou voltar aqui, só para vocês olharem aqui, ó, o finalzinho, ó. Lembra como é que é aqui? O empilhamento, memória, significado, sentimento, crença. Só que essa crença, ela vai me gerar um padrão de pensamento. Olha o ciclo aqui, ó, vicioso. Eu tenho um padrão de pensamento referente a uma crença, a uma experiência, tá? Ideias que parecem praticamente de forma automática. O que é padrão de pensamento, gente? São ideias, pensamentos que aparecem de forma automática, sem reflexão. É como se fosse o meu modo de viver. Realmente é o meu modo de viver. Eu faço no automático, eu penso no automático, eu ajo no automático, tá? Não tem reflexão. E é isso que eu faço na mentoria. Eu sempre falo que eu ensino as mulheres a pensar.
Quando você pensa de forma certa, você dá um choque na sua psique, tá? Então, como é que eu falava com você? Não, você me coisou, você me bugou. Não, pera, eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo processar. Eu ficava uns 2 dias e mandava áudio pra ela. Ô, Pri, mas não. Eu ficava assim, porque ela botava a coisa de uma forma que confrontava nosso pensamento. Confrontava aquilo que a gente já tem. Eu ficava, sério, pensativo. Falava, como? Mas como? Né? Você falou e agora eu lembrei. Verdade. Ela falou, você bugou a minha mente. Era mesmo, ela falou, você bugou a minha mente. Mas depois fazia sentido, né, Fê? Porque depois ela via que ela descobria qual era a raiz. E ela começou a descobrir muita coisa dela, assim, do passado, né? Muita, mas porque eu era obediente. O que falava, eu fazia. Lembra? Eu fazia, dava retorno no WhatsApp quase todo dia. Eu gravava um áudio para isso, descobri isso, vi isso. E aí começou a fazer sentido, né? Porque eu quis tirar realmente aquilo ali e colocar outra coisa nova, que era verdade sobre aquela mentira, né? Que a gente cria. É o que a Fê falou, é uma mentira que foi criada, na verdade, referente à minha percepção, né? Então, olha só. Padrão de pensamento, padrão de sentimento e padrão de comportamento e realidade, que é os seus resultados. Isso é um ciclo vicioso. Então, a minha crença fez com que eu tivesse um padrão de pensamento. Referente a qualquer, por exemplo, referente a dinheiro, gente. Referente a dinheiro, referente a relacionamento, referente a negócio, a empreender. Quem aqui já foi fazer o início de alguém e a pessoa fala assim, Deus me livre, não quero empreender. Eu gosto só de carteira assinada. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já viu uma pessoa assim que detesta empreender? Sabe o que é isso? Isso é um padrão de pensamento, isso é coisa lá da infância. E você pode ficar morrendo de insistir com aquela pessoa, que ela não vai, entendeu? Então, um monte, né, já, que ela não vai. E aí eu vou dar um conselho para vocês. Nem vai. Porque é um padrão. Se você vê ele, aí você pergunta assim, sua mãe empreende? Olha a dica que eu vou dar aqui de ouro, hein? Vou fazer uma entrevista de início, e aí a pessoa fala assim, ai, meu Deus, não quero, não sei se eu vou empreender. Ah, não, eu tô acostumada à carteira assinada, eu gosto da carteira assinada. Tal. Aí você fala assim, tem alguém na sua família que empreende? Deixa a pessoa beber água, peraí. Tem alguém na sua família que empreende? Aí você vai saber. Os seus avós, se você ver, vai ter um padrão. Ou eles são concursados, ou todo mundo de carteira assinada. Ou a pessoa realmente, é o sonho dela é empreender e ela está disposta a pagar o preço, quebrar o padrão. Olha só, ou ela está disposta a quebrar padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento, ou nem gasta, não. Entendeu? Faz ali, apresenta a sua oportunidade, mas não fica assim, ai, meu Deus, aquela pessoa acha que ela vai entrar, Não, vai para a próxima, filho, vai para a próxima. Joel, não pode falar. Na verdade, eu era assim, né? Porque quando eu quebrei essa crença limitante, eu tenho muitas crenças, mas já quebrei muitas, porque eu estudo muito também sobre isso. E o meu pai, ele criou a gente assim, né? Veio da minha infância. Então eu entendi, para você ser alguém, você tem que ter um diploma, um certificado. Tanto é que a minha irmã tem 2 faculdades, né? Ela é formada em matemática, é formada em RH. Ela é concursada da prefeitura. O meu irmão, ele é concursado também da prefeitura. Então, na mentalidade do meu pai, o filho só tinha valor como profissional, né? Quando ele tivesse isso. E quando eu fiz o curso de massagem, eu me apaixonei, eu amei, né? Mas eu não conseguia trabalhar só com a massagem. Eu sou formada há 15 anos, massoterapeuta. Então, eu sempre trabalhava em empresas por conta disso, que eles dizem assim, se tu empreender, tu nunca vai conseguir sobreviver na tua vida com o salário de empreendedorismo. Daí, o que acontece? Quando eu vim para cá, para Joinville, faz 2 anos que eu tô aqui, eu não tinha outra opção. Eu tive que, na dor, na verdade, né? Hoje eu entendo que é na maior dificuldade, na maior dor que tu consegue ter os maiores sucessos, né? Então, a dor te ensina a sair da zona de conforto e crescer, né? O crescimento.
E aí, quando eu vim para cá, eu tenho 2 filhos, um pequeno, de 4 anos, né? Agora já vai fazer 6. E eu falei, meu marido, aluga um espaço que eu vou trabalhar com a minha massagem. Aí fiz um curso lá para me aperfeiçoar de pós-operatório e vim. Quando eu entrei aqui, eu não conheci ninguém, mas eu distribuía cartãozinho e coisa e tal, né? E aí eu comecei a ter meu público. Em 9 meses, eu ganhei minha placa 5 estrelas de melhor aluna, né? Vim para um lugar desconhecido. Então, tipo assim, eu consegui quebrar aquela crença que meu pai tinha, porque eu já não estava mais perto dele. Eu já não escutava mais tanto aquilo que ele falava, não absorvia tanto aquilo que ele dizia. E meu marido sempre foi empreendedor. Então, ele me apoiou muito, sabe? Dizia, larga isso. E hoje eu ganho 3 vezes mais que a minha irmã. E sou muito realizada no meu trabalho, né? Muito feliz, né? E, enfim, é isso, é realmente a crença limitante, sabe? E hoje eu falo isso para as pessoas, né? Não que eu não acreditava nisso, mas eu não conseguia me libertar disso. E hoje eu ajudo as pessoas dessa forma, com o meu próprio testemunho, né? Então, quando a gente se liberta disso, é maravilhoso, né? De muitas crenças. Maravilhoso, parabéns, parabéns. Pegando o gancho que ela falou aqui, acho que a Jaque também escreveu alguma coisa referente a isso. Depois você pode ler, Fê, para mim, por favor. Mas aí, pegando o gancho que ela está falando aqui, gente... Vou ler, realmente... que está dentro do que a Gelma falou. Os pais dela são aposentados na rede pública, curso superior, pós-graduação, e ela cresceu vendo o salário certo mensal, né? Fixo ali. Por isso que ela demorou 5 anos, meu Deus, para aceitar a oportunidade Mary Kay. Viu? E aí, o que acontece? Muitas vezes, né, pegando o que a Joelma falou, dentro de você sair da zona de conforto, você sair do padrão de comportamento e de pensamento, é dolorido. Mas você não precisa, muitas vezes, demorar e não precisa ser sozinho, tá? Eu fiz uma live com a Fernanda e com a Débora, falando justamente sobre isso, como você pode acelerar o seu processo quando você tem uma mentora, quando você tem alguém para te ajudar. Por quê? Porque realmente, você pode conseguir ali sozinha, só que aquele resultado, muitas vezes, que você... Não estou falando de você, tá, Joelma? Estou pegando o gancho do que você falou. Aquele resultado que você quer alcançar, você levaria ali, às vezes, 5 anos, 2 anos para alcançar. Se você tem uma mentora, você leva 6 meses, né? Então, na live, nós tivemos exemplo. E a Fernanda mesmo falou isso, né? Como que o processo dela acelerou. E não precisa ser sozinha, gente, porque realmente viver o processo sozinha é muito desafiador. A Joelma, ela com certeza, o que focou nela mais foi porque o marido, ela já tinha um exemplo do marido como empreendedor. Se ela não tivesse, entendeu? Então, seria mesmo pela raça dela. Então, assim, quando você se espelha em alguém, quando você tem um exemplo, isso faz total diferença, porque você não te permite desistir. Tá? Pode falar, Fê. Sim, você falou em questão de acelerar o processo. Eu compartilhei com você, né, uma conquista minha que eu não tinha há 7 anos. Há 7 anos atrás, né? Que eu consegui realizar esse mês, primeira vez depois de 7 anos, né? E questão também de o outro resultado que eu consegui, que acho que uns 5, 6 anos, que eu também não tinha, que eu consegui também agora, né? Ou seja, porque acelerou, tipo assim, uns 3 anos praticamente, né? Porque eu poderia ter esse conhecimento pingadinho, ver uma coisa na internet, ver ali isso daqui, ver ali, mas quando é direcionado... E aí a Fê quis experimentar, então ela viu que em 8 meses o resultado que ela teve aí, né? Que ela poderia estar patinando, continuar patinando ali, e é o que ela falou, eu tinha resultado, mas não na intensidade que eu queria, no jeito que era para ser, né? O resultado tinha, por quê? Porque ela é do fazer. Né? Isso tem muito com o padrão, com o comportamento da pessoa, personalidade. Então, ela é do fazer, ela não é de ficar parada. Ela é do fazer, mas agora ela faz na direção certa, na intensidade certa e no objetivo certo. Vamos lá, então, gente? Então, aqui eu vou até escrever, eu esqueci de passar. Pode falar que eu vou escrevendo aqui. Eu vou te cortar rapidinho, mas no mesmo tema ali, quando eu vim para cá, claro, eu tive sempre o exemplo do meu marido, que sempre me apoiou, né? Sempre foi uma pessoa que me apoiou. Mas eu também fazia curso, então eu também tinha mentor. Então, por isso que o processo acelerou, entendeu? E é isso que eu sempre falo, né? Com as minhas clientes, se você sempre tem que ter alguém que te direcione. Você consegue sozinha? Sim, mas você leva um tempo maior.
E É quando isso você aí. tem que alguém que te ajude, inclusive em todas as situações da vida da gente, né? Que nem na Mary Kay, eu tenho a Fernanda. Então ela sabe que às vezes a gente. Não é que a gente não quer fazer, mas às vezes vem, bate uma crença, bate um desânimo, né? E se a gente tem aquela diretora, aquela consultora que te dá um ânimo, que te impulsiona, torna-se muito mais leve, né? E mais É fácil isso de aí. fazer o É negócio. isso aí. Então, olha só, tá vendo aí? Gente, eu falo que pessoas que querem ter resultado rápido tem que ter alguém para te auxiliar. Tem que ter uma mentora. Você consegue ali evitar problemas e chegar mais rápido, tá? Então, olha só, estão conseguindo me ouvir? Porque o vizinho resolveu ligar o caminhão. Aí, olha só, esse aqui é um exemplo dentro disso aqui, tá? Ó, o pai trai a mãe. O pai trai a mãe. Qual é o pensamento? Qual é o padrão de pensamento dessa pessoa? Homem, todos os homens vão trair. O homem trai, tá? E qual é o sentimento? Medo de ser traída. E qual é o comportamento? Vive desconfiada e arruma briga tua. E qual é a realidade? Relacionamento frustrado, relacionamento infeliz, tá? E aí, olha só. Tem pessoas que viu o pai traindo a mãe ou a mãe traindo o pai, e isso não quer dizer que ela vai ficar desconfiada só em relacionamento amoroso. Ela pode ser desconfiada com pessoas. E aí, olha só, eu vou dar o meu exemplo, tá? Meu exemplo de crença, de desconfiança. Meu pai nunca traiu minha mãe também não, meu pai, só que minha mãe, ela falava, sabe o que pra mim? Que a minha mãe, ela criou um padrão em mim que como se as mulheres elas fossem rivais, invejosas. Ela sempre falava, cuidado, hein? Cuidado que essa pessoa tem inveja de você. Todas as minhas amigas, ela falava isso, cuidado que fulano de tal tem inveja, cuidado com essa amizade, toma cuidado com essa amizade não é para você, essas amigas não são para você. Lógico que a gente escuta isso, né? É bom a gente ficar atento, mas era a forma como eu recebi aquilo. É inveja. Essa pessoa tem inveja, você não tem que confiar, você não pode confiar. Então, assim, o que isso acarretou em mim? Entendendo que todas as mulheres estão querendo competir comigo e que eu não podia confiar em ninguém. Né? Então, eu tinha essa dificuldade com mulheres. Olha que doideira, gente, olha que interessante. Vocês já ouviram falar em análise? A gente já está terminando, tá? Por causa do nosso tempo. Vocês já ouviram falar em análise corporal? Né? Análise comportamental corporal. Eu tenho a minha análise, que eu fiz, né? Eu faço análise também. E na minha análise mostra, sabe o quê? Olha só, foi criado um padrão de pensamento, de comportamento, uma crença de que eu não podia confiar nas mulheres, nas pessoas, nas mulheres, né? Eram rivais. E no meu gráfico mostra que eu sou uma mulher que tenho habilidade para lidar com mulheres. O meu gráfico eu tenho ali 22% de mim, eu sou para influenciar mulheres, nem é homem, é mulheres. Líder ali de mulheres, comunicativa, 28% com mulheres, tá? E 33% na liderança com mulheres. Olha isso. Só que eu não falava com mulheres direito, eu desconfiava das mulheres, porque a partir de uma crença que ali atrapalhou o meu padrão de comportamento, tá? Então, aqui é um exemplo, e para a gente já finalizando, eu vou pegar um outro exemplo aqui, tá bom? O dinheiro é fonte de problema. Ó, o dinheiro é fonte de problema. Quem tem muito dinheiro não é feliz. Todo rico é desonesto, todo rico é arrogante, né? Isso são frases, coisas que foram vistas ali, né? E aí você começa a pensar nisso. Esse padrão, lembra, gente, que esse padrão de pensamento, ele não é no seu consciente. Não é uma narrativa desse jeito, não. É lá no seu subconsciente, é de forma automática. E aí, qual era o sentimento? Medo de ser feliz, se tiver mais dinheiro, vão pensar que eu sou desonesta e arrogante, né? O que vão pensar de mim? Aí fica lá presa no passado, no pertencimento, né? Fica com medo de regredir. Padrão de comportamento. Quando eu ganho dinheiro, eu dou um jeito de gastar. Eu nunca fico, eu sempre dou um jeito de desfazer do dinheiro, tá? Culpa. Isso é culpa.
Só tem as coisas para sobreviver, para se manter, para pagar conta, tá? Qual é a realidade? Não consegue sonhar, não consegue realizar. Trabalha muito e tem pouco resultado. Conhece alguém assim? Só levanta a mãozinha aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Então, Eu sou assim. ô mulher, você precisa de mentoria, então. A Cris também levantou a mão. Pode falar, Cris. Eu sou desse modelo também. Sério? Olha isso. Tá vendo? É coisas para trabalhar. Isso é um padrão de pensamento, de comportamento, tá? E é interessante que. Pode falar. Justamente as duas são excelentes consultoras para vendas, tá? Muito excelente. O produto chega, já vão vendendo, fazem pedido consistente, tá passando pedido, tem clientes. As duas, tá? Mas o dinheiro. É Nunca isso, só. menina? Vai embora. Não há Isso é um padrão, controle, isso é parece padrão que de não comportamento. fica na mão, né? Sempre É vai, isso. logo. É isso aí. Aí E, na verdade, nós. empreender acaba sendo um problema, porque eu vendo, mas não sei fazer o gráfico de separar Administração. o capital do lucro, e aí eu Uhum. falo, não dá certo, não consigo, porque não dá certo. Por mais que eu venda, não dá certo. E quando Então, essa área tá bagunçada, né, Pri, influencia tanto nas outras, muito, 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 muito. E quando a pessoa ela tem uma crença muito forte sobre isso, ela não quer nem parar para organizar as suas finanças. Quando você tem dificuldade de parar e organizar, isso você pode ter certeza que é uma crença que está instalada. Quando você tem essa dificuldade de sentar e falar assim, peraí, eu gasto com isso, eu vejo com isso, esse dinheiro que entra faz assim. É realmente dificuldade de organizar, porque é uma crença. Isso é autossabotagem. Eu não É faço, engraçado. porque eu não tenho tempo. Não preciso disso agora, não. Fica ali, né, Fernanda? É engraçado que teve uma pergunta de caixinha, né, de internet, assim, né? O que você tem medo de abrir, né? Aí eu coloquei meu extrato bancário, porque normalmente eu tenho medo de abrir e não ter dinheiro lá, entendeu? E não saber como pagar as coisas. E Então, vou te é falar, meio tá? que É desafiador viver assim, tá? Porque gera uma ansiedade absurda. Deve gerar uma ansiedade absurda, porque gera. você... então, você não ter aquela sensação de segurança, né? Que é uma segurança que você pode proporcionar para você. Porque tem aquela segurança que é de Deus, né? Que é da competência dele, né? Que é o governo, o controle de Deus, e tem a nossa autorresponsabilidade de falar assim, nossa, eu vou governar isso aqui. Pode falar, Uli. Acho que foi da outra Não, vez, era né? isso mesmo. É porque Era a isso mãozinha, mesmo. levantou a mãozinha, acho que foi da outra vez. É porque eu fui desligar o áudio. Ah, tá. Então, o que acontece? Isso é algo, gente, que é algo muito forte, uma crença muito forte que gera frustração. Por quê? Gente, para a gente realizar sonhos, a gente precisa de dinheiro. Não tem como. Para realizações, se você for olhar qualquer sonho que você quer, você tem que ter dinheiro. Né? E se você é boa em fazer dinheiro, porque pelo jeito vocês são bons em fazer dinheiro, mas vocês não são bons em segurar o dinheiro, né? Não é segurar, é saber administrar o dinheiro, né? O dinheiro, ele... Né? Então, assim, você tem que ter esse governo aí, trazer esse governo para a sua vida. E eu só consigo trazer se eu sei quais são as crenças, eu identifico quais são, tá? Alguém mais quer falar um pouco sobre isso? Na verdade, a gente já está finalizando, tá? Deixa eu só... Ah, tá aqui. Gente, eu nem falei porque eu sei que ela não faz 1 hora, tá? Eu sei que ela não faz 1 hora. Ela vai falando, ela se entrega e vai falando, e vai falando, e vai falando. Ah, Lu, quer falar, Pri? Pode falar, amor. Natalice, é isso também quer falar? Natalice, é porque tá na outra telinha. Eu tô passando para cima e para baixo. Tem que apertar no... Eu não consigo abrir o microfone dela. Isso. Isso. Fala, Nath. Eu quero falar o seguinte, um bom dia para vocês, para nós. Bom dia. Né? É o seguinte, eu já trabalhei com vendas em loja.
E antes eu trabalhava numa loja de adulto, vendia muito bem. Aí eu fui mandada para uma loja que era a mesma, mas era para criança, voltada para criança. Então, assim, eu não fui aprovada. Nos 3 meses eu saí da loja. Porque, assim, eu não aguento muita pressão. A pressão me incomoda, me paralisa. E aí eu saí e aconteceu de novo, bem, assim, vamos dizer, recente, que eu fui para uma loja também e a cobrança era muito grande, muito grande. E eu tinha meta, né? Meta, para mim, na minha cabeça, a meta é terrível. E eu fui reprovada, então isso ficou na minha cabeça. Duas coisas que pesou demais, né? Então eu tenho dificuldade de abordar, eu tenho timidez em abordar. Isso é sério para mim, sabe? Essa questão da timidez, eu quero trazer um exemplo, tá? O que acontece? Eu tinha essa timidez também de abordar por conta de uma crença, né? Vocês viram que eu falo pra caramba, né, gente? Mas isso aqui é a Priscila transformada. Não sei se você estava no começo Tava. Desde então, o começo. Uhum. Eu ouvia muito toda vez. Sempre fui uma criança muito comunicativa. Isso eu vou dar o meu exemplo, tá? Mas a gente tem que ver qual é a sua crença. Tem diversas crenças referentes a isso. Então, o meu exemplo é o seguinte: todas as vezes, como eu era muito comunicativa, meu filho, a Fernanda conhece meu filho é extremamente comunicativo, mas eu nunca podei ele de falar. E eu fui muito podada no falar. Toda hora que eu falava, as pessoas não levavam em consideração o que eu falava. Eu sentia isso, tá? Eu sentia que não levavam em consideração o que eu falava e nunca era o momento certo. Eu era muito podada. Meus pais, eles foram pais muito rígidos, porque tiveram uma educação muito difícil, muito rígida, né? E ali, que a Priscila entendeu? Que o que eu falava não tinha valor. Entendi. O que eu falava não valia de nada. Quem queria ouvir o que eu ia falar, gente? Se meus pais não queriam ouvir, quem ia querer ouvir? Eles eram autoridade absoluta. Isso da criança, tá? Hoje, como adulto, eu entendo. Então, assim, há pessoas que são autoridade absoluta sobre espiritual e emocional sobre nossa vida. Não queria dar importância ao que eu tinha que falar. Você acha que alguém estranho vai querer ouvir falar? Então, assim, a Nath é tão maravilhosa. Tão maravilhosa, eu não conheço ela pessoalmente, mas conheço ela pelo WhatsApp, e ela é tão, nossa, ela é incrível, tá? É incrível. Então, são travas, Nath, então muitas vezes a gente não evolui, a gente não voa, a gente não vai além, porque travas estão segurando a gente. E a questão, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Se você quiser responder, você responde, se não, você se cobra demais? Cobro, muito. Então, pessoas que se cobram demais não gostam de ser cobradas. Tem pavor de ser cobrada. Uhum. Então, pessoas que se cobram muito, o perfeito, resultado, não errar. Chega a arrepiar. São Só pessoas, de você falar. Então, são pessoas que não suportam ser cobradas, porque ela já faz isso com ela mesma, ela já é carrasca dela mesma. Sim. Entendeu? Como resolver isso? Tem que entrar dentro de você, tem que trabalhar, entendeu? Tem que trabalhar, e aí uma coisa que eu vou dizer, você precisa ter clareza. Você precisa ter clareza do que você realmente quer. Quando você tem clareza do que você realmente quer... De quem ela é. E de quem ela é. De quem você é e o que você quer, né? Quem é você e o que você quer. Porque quando você tem clareza, você consegue... Epa, peraí. Não é assim, não. Não é assim, não. Eu não vou fazer isso comigo, eu não vou ficar me cobrando, né, em excesso. Eu sei até onde eu posso ir. Você lembra que eu falei no começo? Limitações. Eu sei as minhas limitações e eu sei os meus talentos, minhas habilidades. E eu vou conseguir usar as minhas habilidades. E não vou ficar me cobrando porque não tenho habilidades naquele. Vou trabalhar aquilo ali, mas vou focar no que eu tenho. Entendeu? Então, assim, são situações que precisam ser resolvidas, porque senão gera uma frustração. Eu acho que a maior frustração que nós vivemos, né, o ser humano vive, é quando entra ano, sai ano, e você olha para trás e fala assim, nossa, eu tô no mesmo lugar, ou tô pior, ou tô no mesmo lugar. Entendeu? Então, assim, isso vai criando uma desmotivação muito grande na gente, né? E é o ponto da gente desistir. Eu pego pessoas que estão paralisadas, assim, não quero mais não, sonhar para quê? Né? Tá? E aí, se você quiser conversar um pouquinho mais comigo depois, você pede o contato para Fê, tá? Que a gente conversa, tá? Mas bora resolver isso aí, mulher.
Não fica Bora. preso nisso, não. A Lu quer falar, Pri. Pode falar, Deixa eu só ler dois Obrigada, comentários Pri. aqui, ó. Ah, lê o o comentário. Patrick disse assim, ó. Eu sempre ouvia da minha mãe que eu não sabia vender. Isso pelas experiências de infância com venda de picolé. Tadinho, Patrick. E é bom vendedor, tá? É bom. É bom vendedor. É isso aí, tá vendo? A Uli... É porque assim, eu nunca fui aquela pessoa forte, assim, de matemática, sempre dava troco errado, chegava com. Faltava dinheiro, né? Aquele negócio todo. Mas criança, né? Ficava com medo e tal. E eu sempre ouvia isso da minha mãe. Então, isso aí é uma das travas que eu tenho até hoje, né? Talvez, né? Pra não conseguir evoluir ou avançar nisso aí. Cadê a outra mensagem? A Verônica... É isso aí. É interessante. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, ver do que o Patrick... lê aí, depois eu vou falar um exemplo do que o Patrick A tá falando. Verônica disse, eu também preciso organizar minhas finanças. E a Uli disse, eu estou exatamente assim, sem sonhos mais. Nossa, e aqui? Bora sonhar, mulher. E Bora todo trabalhar mundo, isso. são os melhores consultores da minha unidade. Porque tá todo mundo um sábado até 10 horas da manhã aqui. Você acha que não é capaz? Você acha que eles não têm potencial? Com certeza. Eu vou puxar a orelha de todo mundo, tá? Vou puxar a orelha de A você. gente vê potencial, mas eles não veem. Então, quando a pessoa não vê o próprio potencial, não conhece a própria capacidade, não adianta. Todo mundo pode falar, você escuta todo mundo, você tem um potencial tão grande, só que você não enxerga. Isso é crença, gente. Isso é crença. Tá? A Lu quer falar, Pri. E é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Fala, Lu. A resposta está dentro da gente. Vou tentar abrir minha câmera. Oi, bom dia. Ei, tudo bom? Maravilhosas. Aqui, as minhas clientes dizem que eu vendo até capim seco. Então, 6 meses na Mary Kay, estou vendendo. Aí eu quero colocar pessoas, faço abordagem, tudo bonitinho, mas na hora de fechar a abordagem, foge das minhas mãos, foge do meu contato, foge tudo, eu não consigo fechar, entendeu? Mas venda, eu até consigo fazer. Mas me trava na hora de fechar a abordagem para eu fazer o meu cadastro. Então, às vezes, não é só na Mary Kay, é em outras coisas e até mesmo na vida pessoal. E agora, fazendo mais Mary Kay, já fiz Mary Kay 10 anos atrás, agora voltei e estou voltando com força total, com gás total, com a maravilhosa Fernanda me puxando, ela não está me empurrando, ela está me puxando. E então, né, e assim, agradeço a Uli, beijo, Uli, saudade também. E aí, eu fico travada. Beijo para vocês. E estou me permitindo alguma coisa, tá? Hoje, por exemplo, fiz minha sobrancelha definitiva com uma design maravilhosa. Então, estou me permitindo algumas coisas. Maravilha, parabéns. E olha só, a pergunta que eu vou deixar para você aqui, tá? Para você refletir. Você já pensou na responsabilidade que você vai ter quando você se tornar diretora? Eu vou deixar essa pergunta, tá? Me fizeram essa pergunta ontem à noite. Você já pensou o que vai ser da sua vida quando você se tornar diretor? O que acontece? Porque quando a gente fica se sabotando, você está se sabotando. Isso é uma sabotagem. Quando você não consegue converter, fechar, não quer dizer que você tem que... Pri, eu sou obrigada a conseguir convencer todos, não. Mas a sua dificuldade é não conseguir fechar ali, não conseguir fazer uma conclusão de fechamento ali boa, você acha que não é boa, ou é porque você está se cobrando muito, ou é porque você está se sabotando, no sentido de não ter ali para você claro como que você vai ser como diretor. E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm medo do sucesso. Medo do sucesso. Por quê? A responsabilidade que o sucesso vai trazer. O Patrick Entendeu? acabou de colocar isso, Pri, na mensagem. Olha, quanto mais novo, eu sempre tive medo de ter cargo de liderança. Sempre tive medo das coisas darem certo e eu não ter capacidade, não saber administrar. É isso aí. A Verônica quer falar também, aí deixa ela falar para você ir encerrando, e depois mais para frente a gente vê outro encontro com você, para você, quem sabe fazer uma roda da vida, para a gente saber que áreas são essas, que 11 áreas são essas, e como que eu coloco, aí você faz igualzinho comigo, tá? Igualzinho. Fala, Vê. Pode falar.
Tá aberto não. Aí abriu. Gente, bom dia, tudo bom? Ei, bom dia. Priscila, que aula é essa, hein? Tudo que você falou está acontecendo na minha vida. Eu conheço a Fernanda há muito tempo e quando ela me chamou para ser uma consultora Mary Kay aqui no Espírito Santo, eu não respondi ela, deixei ela no vácuo. Aí quando eu vi assim, gente, todo mundo anda para frente, minha vida entrando, saindo, tá a mesma coisa. Aí um dia assim me deu um estalo, falei assim, não, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sem dinheiro, sem apoio de marido, só a minha mãe me apoiando, minha irmã, eu falei, não, eu vou tentar. Eu entrei, graças a Deus, já faz 3 meses, né, Fê? Que eu estou aqui, estou muito feliz, assim, estou realizando, assim, tem que realizar mais ainda, né? Mas eu estou buscando realizar os meus sonhos, e tudo que você falou, sabotagem, pensar, todo mundo vê potencial em mim, não, você vende, você consegue, você é comunicativa, você conhece muita gente, e eu não, eu sempre me sabotava, e sempre a questão, assim, de querer ser tudo perfeito, mas, assim, não gostava de ninguém me cobrando também. E é, Aí, nossa, que aula maravilhosa. Aí, olha só, bora resolver isso aí, né? Essa sabotagem, reconhecer, entender que não tem que ser perfeito, que você não é perfeita e tá tudo bem. É igual começo do mês aqui, aí eu queria fazer uma compra na Mary Kay, falei assim, aí eu liguei para Fernando, mandei mensagem, falei, Fê, é muito dinheiro, não vou conseguir, eu tenho que pagar a fatura do cartão. Ela, não, você consegue. E ontem mesmo eu compartilhei com ela, eu falei assim, Fê, meus produtos chegou segunda-feira, e de segunda a ontem, eu fechei R$850. Aí, ó, maravilha. Sem sair de casa. É isso aí. Aí o que você tem que ver é o seguinte, olha a dica que eu vou te dar, tá, Verônica? Você agora tá no novo, tá? Novo. O que é novo? Tem pessoas que amam inovar. Lembra que eu falei que abre caixinha? Sim. Tá? Então, você tá no novo, no entusiasmo. Se você começar a parar, saiba que tem alguma coisa de errado. E não é com o externo, é aqui. Então, eu preciso, peraí, eu não posso parar. Foi tão bom, e aí registra bem na sua memória essas experiências que você está vivendo. Sim. Como que tá fazendo? Comemora mesmo, sabe como que tá sendo bom. Por quê? Porque se acontecer, tá? Não tô falando que você vai. Se acontecer de eu parar ou desmotivar, peraí, eu tenho que desacelerar em mim e buscar entender o porquê que eu tô me sabotando. Por que eu tô parando? Tá? Porque é o novo ele dá esse entusiasmo. Então eu preciso me conhecer para saber o porquê que eu me entusiasmo tanto com o novo, e quando vai chegando ali na constância, nos desafios, eu vou paralisando ou me frustrando, tá? Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente já tá, como a Fernanda falou, eu falo pra caramba, e foi muito bom a participação de vocês, adorei, tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Em relação ao meu trabalho, gente, se alguém quiser saber um pouco mais, tá? Sobre o meu trabalho, pode pedir o telefone para a Fê, a gente conversa, a gente pode ter uma primeira conversa gratuita, tá? Pessoal ali, e ali a gente vai vendo ali o que dá para resolver nessa primeira conversa, e depois vocês podem saber um pouco mais sobre o meu trabalho. E podem seguir no meu Instagram, não sei se todas vocês seguem aqui, coloca aí, Fê, meu Instagram, que aí lá, gente, o meu Stories, eu trabalho muito meus stories, que eu faço muita... Obrigada, amor. Eu faço muito storytelling. O que é isso? O meu dia a dia, como a Fernanda falou, a Pri vive o que ela trabalha. E o meu dia a dia eu trago exemplos. Coloco caixinha de perguntas, as pessoas vão perguntando. Então, o meu story, ele tem muito conteúdo. Até mais do que meu feed. O meu stories tem muito conteúdo mesmo. Então, fica de olho no stories lá para você estar aprendendo. São coisas que pessoas vão trazendo, eu vou levando, e isso pode estar trazendo de ajuda para vocês, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje, eu quero que vocês façam um exercício, tá? Não agora. Vocês vão desligar e vão fazer um exercício. E vocês, tudo isso, eu costumo usar uma ferramenta, que é a ferramenta RDA. Reflexão, decisão e ação. É uma ferramenta que eu uso na mentoria. RDA, pode colocar aí, ó. RDA. Reflexão, decisão e ação. E vocês vão abrir o coração de vocês. Coloca uma música,
tá? Não deixe para depois para fazer isso, gente. Não fique focado nas demandas. Pede as pessoas à sua volta. Gente, eu preciso mais de 40 minutos aqui comigo mesmo, 30 minutos. E aí vocês vão fazer o quê? Nessa reflexão, vocês vão fazer um resumo de tudo que vocês entenderam referente a vocês. Tudo. Nossa, a Pri falou isso, eu identifiquei isso, e vocês vão buscar na memória e vão escrever tudo nessa reflexão. E aí vocês vão ler a reflexão de vocês e vocês vão perguntar para vocês assim: Fernanda, o que você decide hoje? Referente a essa aula que você teve, o que você decide? Vocês vão falar o nome de vocês assim, o que você decide hoje para a sua vida? E ali você coloca a decisão. E depois você vai colocar 3 a 5 ações que você vai fazer para essa decisão acontecer. Deu para entender como que é a atividade? Então, ó, as 5 ações, de 3 a 5 ações, é essencial para vocês realmente terem resultado. Então, não adianta ficar só na decisão. Decisão sem ação é a mesma coisa que nada. Você vai se tornar uma pessoa frustrada. Então, ó, a ação você vai colocar como? Eu decido fazer isso. Como? Todos os dias? Essa ação vai ser diária? Anota aí, ó, ação diária, ação semanal, ação quinzenal ou ação mensal. Você vai colocar 5 ações, de 3 a 5 ações, e você vai decidir se essa ação vai ser diária, semanal, quinzenal ou mensal. Isso é clareza. E seja clara na ação. Mais clara. Pensa que você está explicando para uma criança de 5 anos. Eu falo assim, a clareza tem que ser tão clara que tem que ser como se fosse uma criança de 5 anos. Porque a nossa mente, ela precisa de clareza. E aí, ó, para a gente finalizar, foi um prazer ter vocês aqui, eu amei, tá? Muito, 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 gostei muito. E aí, para a gente finalizar, entenda o seguinte, a nossa mente, ela não distingue o real do imaginário. Hoje, vocês estão agindo na realidade de vocês porque vocês estão presas a uma narrativa que é do passado. E vocês têm esse poder de mudar toda a sua história e viver o novo. O novo que Deus tem para vocês, que não é só no espiritual, em todas as áreas da vida de vocês. E para eu conseguir acessar a geladeira de Deus, que é a abundância e a prosperidade, eu preciso me curar. Tá? Ó, eu amei, tá? Estar com vocês e estou à disposição. Pede contato Obrigada, da Fê. Nada, Fê. Eu vou colocar lá aqui seu contato. Quem quiser falar com você, me deixa ficar à vontade. Tá bom? Depois eu falo um pouquinho lá mais. Tá bom, Obrigado gente, ó. mesmo. Beijo. Tchau, foi um prazer. Beijo.